Paz, irmãos. Sem delongas, João capítulo 5, vamos ler do 1 ao 9. Amém? João capítulo 5, do 1 ao 9. Todos encontraram? O título: A cura de um paralítico. Versículo 1. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque, chamado em hebraico Betesda, ao qual tem 5 pavilhões, ou 5 alpendres. Nestes jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia 38 anos. Jesus, vendo, deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhes: que queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado. Amém? O texto que nós lemos, dentro do livro de João, e aí fazendo uma comparação com os evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, diferente de João, no evangelho de Mateus, Marcos e Lucas, faz questão de mencionar de maneira mais explícita, falando dos milagres, e dependendo da versão ou tradução, nós vamos encontrar entre 35 a 40 milagres. No livro de João, ele não fala tanto sobre os milagres, ele fala apenas sobre 7 milagres. Não quer dizer que o João, ele não estava focado nisso, são contextos e visões diferentes. Enquanto no Evangelho o Senhor fazia milagres e ensinava, João procurava mostrar a intimidade daquele ao qual servia. Aqui eu vejo uma diferença e tentando entender, compreender, o que eu vejo é um evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, buscando, através dos milagres, trazer a presença do Senhor e ao mesmo tempo ensinar, ou seja, numa tradição mais clara, um evangelho onde está preparando, dando leite, e o evangelho de João, um evangelho de intimidade, um evangelho para aqueles que têm mais sede, aqueles que querem descer em águas profundas, que querem alguma coisa a mais, comer mocotó. João, ele ensinava e buscava, mostrando numa intimidade uma coisa maior. Não que não houvesse milagres, até porque quando vamos no final do livro de João, isso no capítulo 21, 25, o próprio João faz questão de mencionar, e aí ele fala: há, porém, ainda muitas outras coisas que Jesus fez, e se cada uma das quais fosse escrita, cuido que nem ainda o mundo todo poderia conter os livros que se escrevesse. Amém?
se fosse descrever todos os milagres que o Senhor fez, não teria livro suficiente para tal. Precisaria, e todos os livros não seria assim o suficiente. Mas viajando disso, para que a gente possa entender, lá em Levítico, no capítulo 23, fala de festas, e declara e fala sobre as festas que aconteciam e como o Senhor ensinou o povo judeu a festejar. Havia 7 festas. Dentre as 7, 6 eram festas onde o povo ia para celebrar. E dentre dessas 3 eram festas onde era obrigatório o povo, uma vez por ano, estar presente. Entre as festas, a primeira festa obrigatória, a Páscoa. A segunda festa, a festa dos pães ázimos ou asmos. A terceira festa, as primícias. A quarta festa, Pentecostes ou festa das colheitas. Ou seja, primeiro eu apresentava aquilo que eu recebia, que o Senhor me dava, e depois da gratidão, as primícias, aí sim, a festa das colheitas. A quinta festa, as trombetas. A sexta, a festa da expiação, onde o povo apresentava ao sacerdote os seus pecados e esse ia diante de Deus. A sétima festa, tabernáculo ou festa das cabanas. Uma coisa interessante que na festa dos tabernáculos, uma vez por ano, o judeu, ele sai das suas casas e vem morar em tendas. Mas por quê? Para que eles nunca venham a esquecer de onde saíram, do Deus que eles servem, que um dia os tiraram de dentro do Egito como escravo, e como escravo levou eles a morar no deserto. Nunca teve casa, mas não lhe faltou habitação. No deserto. E quando eles comemoram essa festa, ao invés de comer em mesa, come no chão, para nunca se esquecerem. Não importa o status do judeu, não importa o nível social, uma vez por ano vão comer no chão, para lembrar que um dia foram escravos, e o Deus que serve os tirou da escravidão e os levou para morar, e nunca lhe faltou morada. Mas voltando à sexta festa, que é a festa da expiação, aonde o sacerdote, ele levava e apresentava o pecado do povo. Uma coisa interessante, o sacerdote, quando ele ia ao Santo dos Santos, ele sabia que se houvesse pecado sobre sua vida, a glória de Deus o matava, o fogo do Senhor o exterminava. A gente vê isso não muito diferente quando vem trazendo uma arca e Uzá toca e o Senhor matou Uzá. Sabendo o sacerdote disso, e aí o povo ficava ansioso, tentando entender se Deus havia recebido. E aí nas suas vestes, do lado esquerdo, eles tinham alguns sinos de romã, do lado direito sinos de ouro, uma corda que era amarrado à sua cintura e a ponta ficava do lado de fora. Quando o homem de Deus entrava e ia até o Santo dos Santos, onde estava o tabernáculo, e dentro do tabernáculo estava um pote com o maná, as tábuas da aliança e a vara de Arão que floresceu. Quando ele estava ali na presença de Deus, aí eu pergunto para vocês, é possível estar na presença de Deus e não se emocionar? Sim ou não? Não tem como. Então, quando o homem de Deus sentia a presença de Deus, e Deus recebia o sacrifício, ele começava a vibrar, a tremer, a chorar. E o povo lá de fora, quando ouvia os sinos, sabia que Deus havia recebido o sacrifício, porque ninguém ousaria entrar
porque se entrasse, morreria também, e se morresse, simplesmente puxava pela corda. Eu falo isso porque às vezes a gente não compreende o irmão que está do nosso lado, que de repente começa a sentir a presença, e às vezes ridicularizamos e não entendemos porque ele está chorando, porque ele se prostra, ele se derrama, porque ele se entrega mais do que eu. Eu posso não estar sentindo a presença, mas entenda uma coisa, eu preciso estar feliz, porque a presença está no nosso meio. É isso que eu preciso ver. Eu posso não sentir, mas quando eu vejo ela se manifestar nos meus irmãos, isso quer dizer que a presença, ela está. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos se alegrar com a presença, mesmo que a gente não sinta, mesmo que o Senhor não tenha e não venha me visitar, mas visitou e está. E eu preciso, em algum momento, buscar mais, para que eu também possa sentir essa presença. Aí alguns vão questionar e vão falar assim, irmão, mas o que tem isso a ver com o texto que tu leu? Tem tudo a ver. João no capítulo 5, no verso 1, fala bem assim: depois disso, havia uma festa entre os judeus. Havia o quê? Uma festa. Jesus estava em uma festa. Jesus foi em uma dessas festas, e não sabemos, porque o texto não descreve qual. E ele ali, não só foi, mas se pararmos e prestarmos atenção, ele começa a cumprir algumas profecias e alguns rituais referentes ao sacrifício. E aí eu fico imaginando o judeu, ele vindo de todos os lugares, porque se era uma festa obrigatória, e aí eu fico imaginando os judeus vindo de todas as aldeias, dos lugares mais longínquos, e quando eles chegam e vão chegando próximo a Jerusalém, Jerusalém fica no monte, e aí eles avistam os muros, e aí a porta de entrada naquele tempo era a porta dourada, porta formosa, era uma porta larga, mais ou menos a altura também 14 metros, e aí eu fico imaginando, porque conforme iam se aproximando, já não conseguia andar mais com passos largos. Por quê? Porque conforme eles iam se aproximando, não literalmente iam passando pela porta, porque iam chegando, tocando no muro, e aí eles começavam em hebraico a falar: Barut Rabas, Bereshit Adonai. Barut Rabas, Bereshit Adonai. Bendito seja o nome do Senhor. Bendito seja aquele que vem em nome do Senhor. Jesus, quando ele chegou e ele estava na porta formosa, era o início do seu ministério. Alguns historiadores declaram de que aquele milagre, o milagre do homem paralítico, é o terceiro milagre. Então era o início do seu ministério. Então tudo aquilo que falava dele, e o momento ainda não era propício. Então, quando chegava para entrar para o sacrifício, olha interessante, todo o povo, quando vinha trazer o sacrifício, eles podiam trazer um animal de grande porte, um boi, era alguém que tinha mais posse. Outros traziam uma ovelha, mas tinha aqueles que não tinham recurso. Entenda uma coisa: se eu não tenho recurso, eu não tenho um boi, se eu não tenho um bode, uma ovelha, a palavra declara e fala: vá no campo, pegue uma pomba, uma rolinha, mas nunca chegue diante do altar
nada para oferecer ao Senhor. Não estou falando de recursos, dinheiro. Eu estou falando que, se você não pode oferecer aquilo que é material, irmão, não tem coisa maior do que aquilo que Deus quer e deseja, que é você, se não tem recurso, oferecer a tua vida ao Senhor. Não tem nada que glorifique mais a Ele do que uma alma quebrantada, voluntária, que deseja, que o ame acima de todas as coisas, que queira fazer aquilo que o agrada, para que o nome dele seja glorificado no meio dos santos. É isso que ele quer. Então não tem desculpa. Jesus, sabia ele que era o sacrifício. Ele era o sacrifício. Mas quando ele chegou, e ele não podia entrar pela porta, porque ainda não era chegado o seu tempo, porque havia uma profecia que falava que o Messias iria entrar pela porta formosa, pela porta dourada. Mas o próprio Senhor descreve e fala que ele não veio quebrar as leis, mas fazer todas cumprir. Ele declara e fala isso nos evangelhos. Mas ele precisava cumprir tudo aquilo. Não vou entrar pela porta. Mas quando o sacrifício chegava, ele não podia passar direto pela porta formosa. Então eles davam a volta, ia para o fundo, ia para a porta das ovelhas. Era uma porta menor, 1,5 metros, mais ou menos. E logo depois da porta, havia 5 poços, aonde inicialmente as ovelhas eram lavadas, porque quando elas eram lavadas, era a maneira de descobrir se ela tinha uma mancha, se ela tinha alguma imperfeição. Antes de ser entregue para o sacrifício, aí sim ela poderia voltar e passar pela porta dourada. O Senhor não entrou, é verdade, mas ele seguiu o ritual e foi para a porta das ovelhas. E aí, eu aprendo uma coisa, e aí é interessante, porque quando é o momento do sacrifício, de passar pela porta, a gente vai ver isso se cumprir, quando ele monta no lombo da jumenta, e na sua entrada triunfal, final do seu ministério, ele entra pela porta, para ser logo depois preparado para o sacrifício. Mas a porta também tinha uma outra profecia, que está lá em Ezequiel 44:2, que fala que a porta seria fechada. A primeira entrada é justamente o sacrifício, mas a segunda entrada é quando ele não é mais o cordeiro, mas sim o leão da tribo de Judá. Na segunda entrada, que ainda não se cumpriu, um belo dia lá em 1541, um sultão esperto, numa guerra, tomou aquela região, e ele procurando saber e conhecer tudo sobre o povo, e aí ele perguntou por que daquela porta tão bonita, grande, formosa, por que eles preservavam aquilo. E aí não sei se tolo, eu acho que não, guiado por Deus, o que estava ali virou para ele e falou bem assim: é porque o nosso Messias, quando ele voltar, ele vai passar por ali. E aí ele esperto, e procurando entender dos rituais, e tudo que falava do judeu, o que ele fez? Mandou fechar a porta. Aí se cumpriu a profecia, que está lá em Ezequiel 44:2, que a porta seria fechada, ninguém mais passaria até o dia que o Senhor chegar. Se cumpriu uma profecia. Só que ele, muito esperto, sabendo e conhecendo dos rituais, porque o ritual fala que o sacerdote não poderia tocar em nada morto, mesmo que fosse teus pais. Ele pegou e fez um cemitério na frente, ou seja, fechou. E além de fechar, botou um cemitério. Aí se cumpriu outra profecia, que está lá em Coríntios, capítulo 15, que quando o Senhor voltar, os mortos irão ressuscitar. Ele não vai tocar em mortos.
Então, quando o Senhor voltar, conforme Zacarias, e tocar os pés no Monte das Oliveiras, e o monte for fendado, as pedras irão cair, os mortos irão ressuscitar, e o nome daquele que é o Altíssimo será glorificado. É o que nós esperamos, é o que a igreja anseia, deseja. Ele vai voltar. Ele vai voltar. Mas eu fiquei perguntando ao Senhor, se tu estava criando e cumprindo o ritual de lavar as ovelhas, por que o Senhor foi para a porta das ovelhas? Ele cumpriu o ritual. É verdade que ele não foi para se lavar. E aí o Senhor botou no meu coração e falou o que está lá em Marcos 2,17, onde o próprio Senhor fala, e ele fala assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim o que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Os sãos, aqueles que eram os doutores, aqueles que se achavam justos, estavam todos entrando pela porta formosa, a porta dourada. Mas o Cristo que nós servimos, ele não veio atrás desse, ele veio atrás daqueles que estão perdidos, as ovelhas perdidas da casa de Israel. Uma coisa bonita, interessante, que a gente não vê em outro relato bíblico, nenhuma pessoa que fez, ou alguém fez por ele, algum esforço para receber um milagre. Aquele homem não. Quando Jesus entrou pela porta das ovelhas, a palavra descreve e fala que havia ali uma multidão. Meu irmão, uma multidão. Aqui eu tomo uma lição e aprendo, porque às vezes você fica pensando, tem muita gente. O que precisa na verdade é ter no teu coração uma coisa interessante, porque havia nele, e ele, havia uma persistência, porque a palavra fala que ele estava enfermo, doente. Entendeu uma coisa? O texto não fala que ele estava ali há 38 anos, fala que ele estava doente há 38 anos. Talvez alguém passasse, o levasse, como levava outros, deixava lá, porque era o único lugar mais próximo que poderia chegar do templo. Porque como enfermo, como doente, como alguém que tinha alguma mácula, esse não poderia entrar no templo. Eu fico imaginando o Senhor passando, indo até esse rapaz, procurando e tentando compreender e sanar a sua necessidade. Mas interessante, era festa. Às vezes a gente não para prestar atenção no seguinte: festa é momento de descanso, verdade. Mas não tem como você descansar se existe alguém no nosso meio ou no seu meio que precisa de você. É descanso. Mas o evangelho que nós servimos e o Cristo, que é o nosso Senhor, como exemplo, ele nos mostra e nos ensina. É festa, é momento de descanso, é verdade, porque numa festa você aproveita para descansar. Mas ele sabia que havia um ali necessitado. E não tem como descansar, não tem como relaxar, não tem como você estar num determinado momento achando que o Cristo que você serve em algum momento não vai te arranjar uma utilidade para alguém que está precisando do teu lado. É assim que funciona. Esse é o evangelho. Quando ele chegou ali e ele passou no meio dos 5 tanques, um dos tanques recebeu o nome de Betesda. Betesda
no original é casa de azeitona, mas depois, com o passar do tempo, pela função que foi recebendo, recebeu o nome de casa de misericórdia. Casa de misericórdia. Pelos milagres. Eu quero imaginar e crer que aquele homem, pelos 38 anos enfermo, em algum momento ele viu, ele contemplou alguém ser curado naquele tanque. Por isso ele persistia, por isso ele estava ali, por isso ele não saiu. E procurou nas festas ou nos momentos oportunos estar presente para que ele pudesse, talvez, ser curado daquilo que ele estava vivendo. Quando o texto fala e menciona que ele estava enfermo há 14 anos, entenda uma coisa. O próprio texto responde por que ele estava doente. É só ir para o versículo 14. Quando o Senhor o encontra no templo, e o Senhor vendo que ele estava são, o Senhor dá um conselho para ele: vejo que estás são. Vá, não peques mais, para que mal pior não te suceda. Eu fiquei pensando, pior do que já estava. Eu só consigo imaginar um pior do que está ali, imaginando o inferno. O que me dá a entender de que aquele homem provavelmente não nasceu naquela situação, mas em algum momento, brincando com o pecado, lhe trouxe uma consequência que o deixou por 38 anos enfermo. Está aí uma coisa que nem sempre, ou a grande maioria, ou alguns, não levam a sério. E não conseguem compreender que o pecado pode trazer consequências sobre nossas vidas. Entenda uma coisa: servimos a um Deus que perdoa, isso é verdade. Ele perdoa, morreu na cruz por nós, por mim, por você. Mas precisamos compreender e entender que pecado tem consequências. Em algum momento pode ser física, em algum momento, sem você perceber, destrói a sua família, destrói os seus filhos. Então o que precisamos, na verdade, é ir diante daquele que é Senhor sobre Senhor, colocar nossas vidas, e não diferente de Davi, que arcou com as consequências do seu erro, é verdade, porque a espada nunca se apartou da sua casa, mas implorou e pediu a Deus que não se apartasse dele o Espírito de Deus. Precisamos lutar para não pecar, precisamos lutar, porque uma natureza do homem, enquanto o Espírito tenta te levar a Deus, a tua natureza carnal tenta te trazer para as coisas deste mundo, e precisamos despertar a consciência, porque está aí uma coisa, e não é heresia que eu vou falar, porque se eu perguntar para cada um de vocês aqui, qual é a coisa mais importante que vocês têm, alguns vão dizer é o Espírito Santo, outro a minha salvação, outro vai dizer minha família, meu trabalho. Irmão, não leve a mão, que eu vou falar não é heresia. E eu vou dizer, nada disso é a coisa mais importante. Eu falei, irmão, o Espírito Santo não é a coisa mais importante que eu tenho. Saul tinha o Espírito Santo e perdeu. A coisa mais importante que o crente precisa ter é consciência. Porque se você tem consciência, você sabe quem é o Deus que você serve. Se você tem consciência, você nunca vai negar aquele que você serve, não importa as situações, as adversidades, dificuldades, você nunca vai se prostrar diante de outro que não seja o teu Deus. Consciência. Eu lembro uma vez, no início da caminhada, estávamos orando por um irmão, e esse irmão manifestou demônio nele, e começamos a orar até repreender e tirar. E no momento que orávamos, o Senhor falava comigo e botava o meu coração, vem orar. Eu não dei a sério, não levei a sério. E aí quando foi umas 18
umas 8 horas, mais ou menos, eu mexendo num servidor que eu tinha, ficava hospedado nos Estados Unidos. E parece que uma coisa me cegou e eu apertei um botão errado e começou a deletar todos os clientes e todo o programa que eu tinha. E eu tentei parar e consegui parar, mas já tinha perdido um monte de coisa. E eu sei que aquilo me custou 3 dias sem dormir direito. Eu ia para o sofá na madrugada e orando, pedindo a Deus para que me desse uma direção, para eu saber como reparar aquilo tudo, porque eu ia perder, naquela época, vários clientes. E aí o Senhor colocou um cidadão, não lembro agora, não me recordo, aqui dentro do Brasil, mas de outro estado. Ele me deu algumas orientações e eu comecei a reparar, mas me custou ainda assim uns 3 dias. E quando foi na sexta-feira, e o choro vinha até aqui, não saía, porque os clientes cobrando, pressão, 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 e eu, mas não conseguia chorar. E eu lembro naquele dia que eu botei o joelho no chão e falou: Senhor, eu só me prostro diante de Ti. Senhor, eu não vou me humilhar e não vou derramar uma gota diante daquele que é o meu inimigo, diante do que se levantou. Mas o choro vinha e eu engasgava. E na sexta-feira, o serviço ainda não tinha terminado, mas já estava bem adiantado. Eu, o pastor Júnior Claudiné, eu saí e falei: vou para a igreja louvar a Deus. E aí quando eu botei o pé, o Senhor me tomou e eu caí de joelho e comecei a engasgar e chorar, 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 chorar. E aí eu ouvi o Senhor falando no meu coração: tu choras, mas na minha presença. Tu choras, mas na minha presença. O Senhor que me sustentou durante os 3 dias, apesar de eu não ter dado ouvido a Ele quando Ele falou: venha orar, venha orar, mas Ele me sustentou. É verdade que não foi pecado, foi uma guerra, mas precisamos entender que não podemos brincar com o mundo espiritual. Em alguns momentos, e como igreja, precisamos nos unir, nos fortalecer, porque isso aqui é verdade, é um hospital, não diferente de Betesda. Isso aqui é Betesda, casa de misericórdia. Aqui temos muitos mancos, coxos, ressecados, aleijados. E eu entendo uma coisa, irmão. Aí alguns vão dizer: não, irmão, só porque a sua doença é diferente da minha, não quer dizer que você não é doente. O que precisa, na verdade, é que cada um de nós precisamos de tratamentos diferentes. E precisamos compreender, entender onde estão nossas fraquezas, para que nas nossas fraquezas possamos nos fortalecer. E nos fortalecendo, possamos um sustentar ao outro, e assim não cair. Assim não cair. Nem todos que estão aqui congregam aqui, nem todos são daqui. Aí eu pergunto para os nossos e para os que não são daqui: isso aqui é casa de misericórdia? Aonde você congrega é casa de misericórdia? Eu falo isso porque às vezes a gente fica pensando, irmãos, eu estava ouvindo a irmã, e às vezes alguns ficam bem assim: eu já não aguento mais aquela irmã chorando o tempo todo. Meu irmão, se você não pode chorar na igreja, aqui é o lugar de chorar. Aqui é Betesda. Aqui é a casa de misericórdia. Aqui é o lugar que você pode derramar e lavar a sua alma diante do Senhor. Aqui é o lugar que você pode ir ao Santo dos Santos, porque aquele que você serve já rasgou o véu. E quando ele rasgou o véu, te deu a condição de, como sacerdote, chegar diante daquele que é o Altíssimo. Aquilo que antes precisava de um, e o preço às vezes era muito alto,
Senhor na cruz facilitou tudo isso. Mas o que Ele quer, na verdade, é que a gente busque essa intimidade. A intimidade que é descrita e ensinada no livro de João. O livro de João foi descrito para os crentes que desejam mais, que têm sede da palavra, que querem buscar uma intimidade maior, que não precisa ver para crer, porque estão embasados na palavra. A palavra. Precisamos entender e compreender, irmãos, que os enfermos, eles precisam ser curados. Os necessitados precisam ser suprimidos. Os angustiados precisam ser abraçados. Os fracos precisam ser fortalecidos. E aqueles que estão desanimados precisam ser animados, reanimados. Entenda uma coisa: a igreja, ela não é o lugar de manifestação da minha religiosidade. Eu não posso achar que o evangelho é conforme aquilo que me apraz. Na verdade, o evangelho, o que eu preciso entender, que a igreja não é um lugar perfeito. Não existe perfeição e nem todos aqui são perfeitos. Às vezes ficamos pensando em mudar a igreja e pensando assim: meu irmão, eu não aguento mais, eu vou mudar aquele irmão que fica chorando do meu lado o tempo todo, aquele que fica murmurando, que está passando por dificuldade. Eu vou mudar. Meu irmão, se tu está procurando um lugar perfeito, eu vou te dar um conselho: morre, porque aí você vai para o céu. O céu é o lugar perfeito. E aí eu pergunto: tem algum candidato? Pastor, ninguém está querendo ir ainda não. Amém? Entendeu? Não existe perfeição. O que existe, na verdade, é um desejo e a vontade de se fortalecer aqui e um ajudar o outro. É isso que nós precisamos. Precisamos entender que não precisamos de pessoas perfeitas na igreja, não existe. Isso aqui é Betesda, lugar de misericórdia. E João, no capítulo 5, 14, declara o porquê daquele homem estava doente. E é isso que precisamos refletir. E aí, bora refletir um pouco agora sobre o paralítico. Quando o Senhor entrou e foi até ele, e aí o Senhor perguntou: o que queres? Pô, é claro que a gente sabia o que ele queria. 38 anos, doente. O que na verdade o Senhor estava fazendo era mexendo com ele, para que ele pudesse, na verdade, externar a sua necessidade e falar um pouco das suas angústias. E aí a primeira coisa que ele fala: Senhor, não tenho ninguém, ou seja, sozinho. Tu consegue imaginar? Sabe por quê? Porque a palavra fala que quando a água se movia, alguém pulava à frente dele e conseguia receber a cura, o milagre. E ele nunca conseguia. Isso é muito comum, porque na hora que um recebe a bênção e vamos deixando os outros para trás. Não! Não pode ser assim. Entenda uma coisa, irmãos: a tua vitória não pode ser só tua. Isso não é evangelho. Encher o vaso de azeite não pode ficar somente em um vaso. Aquilo que é colocado em você precisa ser dividido para os demais. É assim que o nome dele é glorificado. Enquanto o nosso inimigo trabalha na divisão, o nosso Deus trabalha na multiplicação. Multiplicação. É isso que ele quer. Para que você aprenda que quando as bênçãos vierem sobre você, você não deixar aquele que está em dificuldade para trás. A caminhada não é isso. E aí eu preciso trazer outros, para que o nome dele cada vez mais seja glorificado. E aí aquele homem ali, sozinho, sem ninguém,
passando dificuldade, largado, e às vezes a gente se sente assim, passando por uma situação, estando dentro da casa do Senhor, vendo os irmãos sendo abençoados, mas se parece que o Senhor não me vê, parece que Ele não me enxerga, parece que eu estou ali, e os meus propósitos, aquilo que eu tenho colocado, parece que eu nunca alcanço. Entenda uma coisa, irmãos, o Senhor que nós servimos é um Deus expert em glorificar o nome dEle. E aí a palavra descreve, fala que, e aí a gente precisa compreender que num determinado momento o Senhor Jesus, Ele chegou. E quando Jesus chegou, tudo começa a mudar na vida daquele homem. E aí o Senhor pergunta, e aí quando Ele fala que ninguém vai, o Senhor fala, vai. E dá ordem para que ele seja curado. Pegue a tua cama e vá, bote nas tuas costas e ande. O mais interessante, que o primeiro lugar, e entenda uma coisa, quando o Senhor fez o milagre, e aquele milagre gerou um problema para o Senhor. Às vezes a gente não compreende, e servir a Deus é isso. Quando as bênçãos vierem sobre você, em algum momento, nem todo mundo que vai estar do teu lado vai entender. E aí alguns vão te perseguir, vão te caluniar, vão ter ciúmes. Aquele milagre gerou problema. E ele foi ao único lugar que não podia ir, ou não poderia ir pela situação em qual ele estava. Ele foi para o templo. Quando o Senhor lá chegou no templo, e aí ele estava lá andando, e aí veio os fariseus, que olharam e viram a situação, e entenda uma coisa, às vezes falamos, e chamamos fariseus de forma pejorativa, não, eram homens que eram conhecedores da lei, por isso chamados fariseus, porém, se tornaram religiosos, por conhecer demais a lei. E aí quando eles viram o homem, e que dia foi a cura? No sábado. Aí eles ficaram incomodados, porque o homem estava carregando a cama no sábado. Interessante, que ninguém ficou comovido, porque com certeza já tinham visto aquele homem paralítico, já tinham visto ele doente durante os 38 anos, mas em momento algum se incomodaram. Mas quando eles viram andando com a cama, precisamos ter cuidado com o sentimento que às vezes sobe ao nosso coração, ou com a religiosidade que às vezes nos atrapalha de alcançar coisas maiores com Deus. Religiosidade. Em momento algum ficaram preocupados ou ficar feliz porque o homem agora estava andando, mesmo que estivesse carregando a tua cama. Por isso que o Senhor falava e chamava hipócritas. Falo isso porque alguns às vezes ficam tristes, falando, não vou mais à igreja, porque vê os defeitos ou a religiosidade em alguns. Irmãos, é bíblico. Quando a Bíblia fala que no final dos tempos o amor de muitos não, quer dizer todos. Muitos não é todos. Porque veremos coisas que irá entristecer a muitos, é verdade. Mas o que eu preciso compreender e entender é como está descrito, ensinando no livro de João. Conhecer a palavra, para que na palavra eu não faça parte dos muitos, mas eu esteja dentro daqueles que quando o Senhor voltar, eu estarei ansioso, esperando pela sua volta gloriosa.
É isso que eu quero. Buscando e conhecendo cada vez mais a palavra. Só que quando perguntaram para ele quem foi, ele ainda não sabia. Mas quando ele descobriu que foi Jesus que o curou, e aí perguntaram para ele quem foi, aí ele apontou e mostrou: foi Jesus que me curou. Ali começou o problema de Jesus. Mas ele deu a resposta certa: quem me curou, me ordenou que carregasse o meu leito. Sabe o que ele estava querendo dizer? Que aquele que cura, esse pode me dar ordens. Aquele que cura, esse é o que manda na minha vida. Aquele que me cura, aquele é que determina como eu devo direcionar os meus passos. A resposta foi certa, certeira. Aquele que me curou, me deu ordem. Aí eu te pergunto: quem te curou? A quem servimos? Aonde está basado as nossas fé? Entenda uma coisa: quando encontrarmos com Jesus e tiveram uma experiência maior com Ele, entenda uma coisa: não tem como você bater de frente com um trem, sobreviver e a sua vida não mudar. Não tem como você cair de um prédio, sobreviver, não acontecer nada e alguma coisa não mudar na sua vida. Assim é o encontro com o Senhor. Para fechar, uma experiência que eu já contei, eu vou repetir. Um belo dia, ainda no início da caminhada, quase 20 anos atrás, sei que nem todos ouviram, eu e Sônia estávamos ainda namorando, e aí ela teve uma visão. Ela conta que fala que a visão foi por volta de 9 horas da noite. Eu brinco, eu falo, ela estava assistindo novela. E aí ela disse que sumiu tudo em volta, e ela viu que ela estava deitada numa cadeira, tinha um homem de branco, daqui a pouco eu vou te escrever. E aí ela via o passado dela, e ela via um futuro, onde era dado noção de espaço, tempo. Aquilo acontecia em maio, e ela via que a visão estava acontecendo no início de agosto. Só que na visão, ela via que ela estava morrendo. Tendo a visão, ela fez um questionamento: mas Senhor, tu não falaste através da tua serva lá em São Paulo que eu e Fernando iríamos casar, teríamos filhos, constituiríamos uma família? A visão sumiu. No outro dia ela me contou: sempre que alguém me falava, o Senhor mandou dizer, eu sempre muito cético, eu nunca discuti com o profeta. Eu acho que o profeta cabe a Deus, não a mim. Se vem de Deus, vai acontecer e vai. Mas não fico dizendo, não é de Deus, não perco tempo nisso. Não toco no profeta. Mas quando ela me contou, me assustou. Porque diferente de todos os outros que contavam, e eu ainda muito cético, eu cauteloso e cuidadoso, e não mudei muito isso. Mas quando veio dela, me assustou. Eu lembro que de maio até agosto eu orava todos os dias, e em alguns momentos eu era tomado por choro, ela não sabia. E eu pedi a Deus misericórdia. E eu falava, Senhor, passe logo, porque a visão falava que seria início de agosto. Eu falava, tomara que passe logo no dia 16, porque passou, Deus livrou, e aí não aconteceu nada, e Deus livrou. Só que Deus não trabalha assim. Quando foi exatamente dia 9 de agosto, lembro até hoje, a irmã que trabalhava lá,
ela congrega aqui. A primeira vez que eu contei isso, ela me chamou e falou, era eu que estava, era a secretária. E aí, o dentista pedia para ela ir e me chamar, ou melhor, Sônia pedia para me chamar, e a menina saía, mas o dentista segurava ela ia até a porta, não me chamava. Quando foi às 18 horas que resolveu me chamar, que eu entrei na sala, Sônia estava tendo convulsões, choque anafilático, alergia à anestesia. Eu fiquei de joelhos para tentar conversar com ela. E aí a visão que foi dada para ela veio em mim. E eu comecei a ver o homem de branco, era o dentista, começou a brilhar na minha frente. Uma voz falou comigo bem assim, vá para o hospital. Aí o dentista deu um nome técnico para aquilo, falou, espere aí 10 minutos, ela volta assim. Eu falei, a voz repetiu, vá para o hospital. Eu peguei ela nos braços. Entramos no carro. Aquela subida ali, o regional era lá em cima, na cidade alta, era mão em contramão. A avenida do Rondelli ali. Demoramos quase 5 minutos para chegar. Confesso para vocês, tive medo, porque ela no caminho desmaiou 3 vezes. E eu não, diferente dos discípulos, esqueci todas as profecias que falavam que iríamos casar. E ali eu comecei a achar, ela vai morrer, ela vai morrer. Chegamos no hospital, botou no soro, aplicou antialérgico, fez todo o procedimento para reanimá-la. O dentista pediu quantos minutos? Ela só voltou assim 2 horas depois. Quando ela voltou, o rosto deste tamanho, olhou para mim e falou bem assim, minha boca está inchada. Eu comecei a chorar. E eu chorava e eu falava assim, Deus me deu uma família. Deus me deu uma família. Deus me deu uma família. Aquilo foi como se tivesse batido de frente com um trem. Eita, aí uma coisa aqui dentro de mim. E esses dias eu conversando com um pastor, e a gente conversando sobre uma situação e algumas coisas, e eu praticamente fazendo um advogado do diabo, defendendo uma situação que eu não conhecia por inteiro, e num determinado momento ele ficou irritado, e quando ele ficou irritado, ele foi e me contou mais detalhes da situação. Aí mas lá dentro de mim comecei a rir e pensar bem assim, aquele homem delicado que eu conheço, manso. Eu falei, rapaz, o pecado irrita meu pastor. Eu falei, o Espírito está nele, que está em mim, está nele também. Eu falei, legal, gostei. Porque a mansidão eu vi diante do pecado sumir. É isso que nós precisamos aprender. Precisamos aprender a amar o nosso Senhor acima de todas as coisas, e não tem perfeição, e não quer dizer que eu ou você não possa pecar. O que preciso dizer para você é que o amor, o desejo de estar na presença do Senhor precisa em tua vida ser maior do que a sua própria vida. Consciência. Quando tudo na tua vida não ter mais o mesmo valor, que Deus sabe, porque em um determinado momento Ele me quebrou e tirou isso de mim, e eu falo para Ele, hoje não existe coisa mais importante em mim, porque em um determinado momento também da minha vida, por hipocrisia, a minha família no meu coração ainda era maior do que Deus, e Deus precisava tirar isso de mim. Falo isso, irmãos, porque precisamos, assim como Ele descreve e ensina, amar o teu Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo como a ti mesmo. Precisamos aprender a botar o Evangelho como verdade em nossas vidas, tendo a consciência de que o pecado pode nos trazer consequências, ao qual podemos sim ser perdoados, mas pode trazer prejuízos, ao qual não é aquilo que o Senhor quer para nós, porque isso também entristece ao Senhor. Cadê o grupo de louvor? Vem para cá os meninos. Gostaria de vocês ficarem em pé. Gostaria, pastor, me permite orar? Irmãos,
Ame ao teu Deus de todo o teu coração, de todo o teu entendimento. Aprenda. E precisamos aprender. É verdade que isso aqui é um hospital. Mas como hospital, é um setor dentro da igreja. E como a palavra descreve, também somos um exército do Senhor. O hospital é uma ala, onde a gente precisa cuidar e sarar aqueles que estão doentes. Mas depois que tiver sarado, precisamos, como exército, nos fortalecer. Para, como exército do Senhor, a gente possa cada vez mais ganhar vidas. Trazendo mais pessoas para a presença do Senhor. E como exército do Senhor, fazer a diferença no mundo lá fora. Para que as pessoas, quando olharem para você, possam ver a diferença do Deus que você serve. Eles precisam desejar o Deus que está em você. Vamos orar?
maior milagre que acontece aqui é salvação. Graça de Deus vinda sobre a sua vida e que nessa noite aqui se completa. Você pode vir nessa noite se entregar ao Senhor Jesus. Você pode nessa noite entregar o seu coração totalmente a Ele. Você pode nessa noite entregar totalmente o seu coração a Cristo. Onde está essa pessoa? Jesus, quando adentra naquele lugar, Ele vai em busca de alguém que está necessitando. Onde está a vida que está necessitando de salvação? De entregar a sua vida totalmente a Cristo Jesus aqui nessa hora. Se você quer entregar a sua vida a Jesus aqui neste lugar, esta é a sua oportunidade. Venha para os braços do Pai, se entregue totalmente a Ele. Faça nessa hora, tome a sua decisão de se entregar totalmente a Jesus. Ele quer curar a sua vida, Ele quer restaurar a sua vida, e Ele quer realizar o maior milagre: perdão dos pecados, vida eterna para a sua vida. Não há mais poder sobre a morte. A morte já não nos domina mais. Cristo veio para nos dar vida eterna. E se você quer nessa noite entregar a sua vida a Jesus, vem aqui à frente, nós queremos orar pela sua vida. Nós queremos que você entregue a sua vida totalmente a Jesus, para que nessa hora Ele complete a obra que Ele começa na sua vida. Ele começa na sua vida. Nessa hora também nós vamos, em nome de Jesus, orar por todos os enfermos, necessitados, aqueles que precisam agora de uma intervenção do Senhor, porque aqui é a casa de misericórdia, aqui é o lugar onde o Espírito Santo de Deus realiza os seus milagres. E Ele está aqui passando nessa noite. Ele passa aqui nessa noite. Se você tem algo que você precisa agora, no nome de Jesus, da intervenção dEle agora, nós queremos orar pela sua vida. Vem aqui à frente. Alguém que esteja precisando aqui de uma oração, alguém que esteja precisando agora de uma cura de enfermidade, algum problema que precisa ser resolvido logo amanhã, porque é algo que está perturbando o seu coração, perturbando a sua mente. Aqui é o lugar da casa de misericórdia para o seu coração, e nós queremos orar pela sua vida. Amém? 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 Que o nome do Senhor Jesus alcance o seu coração. Está chegando uma pessoa aqui para que nós possamos estar orando por ela. Há mais pessoas aqui naquele lugar onde, quando Jesus adentrou ali, como foi dito aqui na mensagem, havia uma multidão de necessitados. Eu não sei qual é a sua necessidade. Jesus sabe, Ele conhece, Ele sabe. E aqui é o lugar onde o Espírito Santo de Deus se manifesta aqui nessa hora. Amém? Glórias sejam dadas ao Senhor. Estenda suas mãos para cá. Nós vamos orar por estas vidas. Nós não sabemos qual é a necessidade que está pairando no coração, mas o Senhor Jesus conhece. O Senhor Jesus sabe. Quando Jesus adentrou naquele lugar, Ele já sabia exatamente o problema, a pessoa, aquilo que haveria de ser realizado, porque são os propósitos de Deus que serão cumpridos. Nenhum propósito nosso, tão somente a vontade do Pai. Portanto, nessa hora nós vamos orar por essa vida, por essas vidas. Eu quero convidar a irmã Fernanda aqui à frente, que já está aqui para estar orando por essas vidas. Que o Senhor Jesus complete a obra. A necessidade que está aqui perturbando os corações, aquilo que precisa ser resolvido, o Senhor Jesus sabe, e Ele haverá de operar aqui nessa hora, em nome de Jesus. Quando o Senhor foi a Betesda, é verdade que Ele foi buscar uma pessoa, mas quando olhamos todo o Evangelho, Mateus, Marcos e Lucas, vemos outras descrições de pessoas que buscaram os seus milagres. A mulher do fluxo de sangue venceu uma multidão. Jairo intercedeu pela filha. Os amigos desceram, os outros pelo telhado. Bartimeu gritou, buscou a sua cura. O Senhor está querendo dizer que
Existem outros que precisam de milagres no nosso meio. Não espere o tempo passar, mas busque. Vá até o Senhor, vá até Betesda, procure aquele que possa curar a sua alma, as suas feridas, que possa sarar as suas chagas, as suas doenças. Mas o que importa é que o nome dele seja glorificado. Se houver outros, venha, não tenha vergonha. Queremos, desejamos que o nome dele seja glorificado no nosso meio. Estamos aqui para glorificar o nome do Senhor. Senhor Deus, maravilhoso Deus. Tua filha, pedimos em nome de Jesus. Tu sabes e conheces os propósitos, os intentos, aquilo que está no coração. E eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus, no Machia, que o teu Espírito, ó Deus, vá de encontro às suas necessidades. Quebre, ó Deus, todas as muralhas, as correntes, todas as dificuldades, as enfermidades, doenças, tudo aquilo que não pertence a ti. Pelo teu nome, o nome que é sobre todos os nomes, ó Deus, eu declaro que o teu nome seja glorificado na vida da tua serva, que o teu nome seja exaltado, que possamos, ó Deus, ver os teus servos, ó Deus, pegar a cama, colocar sobre os teus ombros e até a tua casa, vemos o teu nome glorificado. Queremos, desejamos, ó Deus, ir ao Santo dos Santos. Visita, derrame a tua graça, glorifica o teu nome, manifesta, ó Deus, a tua glória no teu povo. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Glórias ao nome do Senhor. Você pode aplaudir ao Senhor neste lugar. Que o Espírito Santo de Deus fala aos nossos corações, direciona nossas vidas. Não saia deste lugar sem cumprimentar o seu irmão. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Obrigado aqui por você ter nos visitado. Que Deus esteja assim falando de maneira sobrenatural a sua vida. Em nome de Jesus.